E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o Divo 11. Para você que não sabe o que ele é um ETF que investe em empresas boas pagadoras de dividendos. O que é um ETF? É como se fosse ali um fundo e ele investe em algumas empresas. No caso aqui, empresas que pagam grande parte de suas lucratividades para os investidores que investem em suas cotas. Muitas pessoas acabam ficando um pouco pé atrás ali com alguns tipos de ETFs, comentam que talvez não façam muito sentido. Porém, a realidade é que os produtos de investimentos, eles podem ser bons ou ruins, a depender da pessoa que está buscando, do perfil e talvez do grau de conhecimento que ela possui. Porque no caso aqui, o ETF Divo 11, ele pode ser voltado para pessoas que talvez não tenham muita habilidade na gestão dessas empresas, porém que querem se expor à renda variável e, mais do que se expor à renda variável, querem se expor a empresas que pagam grande parte de suas lucratividades. E daí, mesmo com baixo conhecimento, ou talvez com baixo capital, ela conseguiria investir nessas empresas, receber essas lucratividades e ainda ter um certo risco ali reduzido por conta da diversificação que esse ETF vai trazer. É claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia do vídeo ou se você já curte o canal, já senta o dedo aí no like, se inscreve aí, dá essa força para o canal crescer. A gente está aqui no Status Invest. Se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, o Status Invest é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Então aqui a gente está no Divo 11, que tem o valor atual de R$ 85,85. Como eu comentei com vocês, esse ETF é como se fosse um fundo que investe em algumas empresas. Porém, ele é um fundo passivo. O que isso significa? Ele não fica ali aportando ou desaportando, fazendo diversas análises. Ele segue um índice, que no caso é esse daqui, que seria o índice de dividendos. Então, quando você compra uma cota do Divo 11, você sempre estará investido nas empresas que fizerem parte desse índice, que seria o índice das boas pagadoras de dividendos. E um pouco mais abaixo aqui a gente consegue visualizar também os indicadores médios desse índice. É claro que ele não funciona exatamente como os indicadores das ações ali, que você consegue fazer uma análise bem completa, mas aqui é legal porque a gente consegue visualizar uma média de todas as empresas que compõem o portfólio. Então aqui o dividendo está em 7,93, que é bem atrativo, de 7 para cima já é um dividendo considerável, então aqui a gente já poderia dizer que ele está numa métrica bem interessante. O PL aqui, que seria o tempo de retorno do seu investimento no número de anos, aqui está na casa de 8. Esse daqui de 10 para baixo já é bem atrativo, e principalmente quando a gente se une com outras métricas juntas. Então aqui seria que em algo em torno de 8 anos você teria o retorno dos seus investimentos, caso as lucratividades dessas empresas se mantivessem e elas distribuíssem todas essas lucratividades. E aqui na parte também de retorno de investimento, o ROI está na casa de 18%, que é um retorno sobre o patrimônio investido, que é bem atrativa essa métrica. E na parte do ROIC, que seria o retorno do patrimônio mais o saldo de dívida junto ali, está na casa de 13,38%, que também é uma métrica bem interessante. Muito provavelmente o retorno aqui do ROIC está superior ao custo de captação, depois que a gente faz o ajuste ali de imposto de renda e contribuição social, por causa dos juros que vão para o resultado. Essa parte dos indicadores eu passei bem rapidamente, só para a gente visualizar que a média deles está bem atrativa em relação a dividendo, em relação a preço-lucro e em relação a retorno, tanto de patrimônio quanto de patrimônio mais saldo de dívida. Aí calma que agora a gente vai estar passando pelas empresas que compõem o portfólio, vendo a questão de segmento e depois, mais para o final do vídeo, a gente vai passar por vantagens e desvantagens de investir no Divo 11. Eu comentei no início do vídeo que seria uma forma de investir e reduzir um pouco do risco por conta da diversificação, por conta do seguinte: a composição desse índice aqui, ele contém, se eu não me engano, 48 empresas. Aqui a gente vai visualizar 51, mas tem algumas que acabam se duplicando, a gente consegue ver ali, ó, 48 empresas distintas. Então ele se torna diversificado porque ele tem diversas empresas aqui nesse investimento. E isso acaba reduzindo o seu risco, porque você não fica exposto ali a 50% de uma ação ou 30% de outra. Então é por isso que ele pode ser muito interessante, principalmente para investidores que querem se expor à bolsa, se exporem a empresas boas pagadoras de dividendos, porém que talvez não saibam como efetuar essas análises. Aí o segundo ponto que é interessante é que, além de diversificação por empresa, a gente consegue ter diversificação por segmento. Então a gente consegue visualizar aqui que no segmento de energia elétrica, a carteira compõe 27,58% do portfólio, e aqui temos diversas empresas como Copel, Cemig, Engie, Taesa,
Então, assim, a gente tem desde geradora, distribuidora, transmissora de energia elétrica, tem empresas que fazem todos aqui. Então, a gente ainda se diversifica entre as empresas, entre o tipo aqui de serviço que elas atuam, e agora a gente viu que tem 27,58% do portfólio em energia elétrica, e a gente vai conseguir visualizar que nós temos em outros segmentos também. E um pouco mais abaixo nós temos aqui materiais básicos de siderurgia e metalurgia em 11,10%, que aqui tem Gerdau, CSN, Uzi Minas, Ferbasa. Aqui um pouco mais abaixo, petróleo, gás e biocombustíveis, que no caso entra a Petrobras, que você ficaria exposto a 10,58%. Na questão aqui bancária, a gente tem Banco do Brasil, Santander, Itaúsa, Banrisul, ou seja, bancos bem relevantes aqui, e está na casa de 10,47%. Logo abaixo, mineração com Vale, CSN, Bradespar, mais quase 10% também de exposição. E um pouco mais abaixo ali a questão de seguros com BB Seguridade, Caixa Seguridade, Porto Seguro e UIS, compondo 7% do portfólio. E aqui, para a gente finalizar, as mais importantes ali, tem essa parte aqui de frigorífico em 4,76%, com JBS, Marfrig e Minerva, uma posiçãozinha de 3,66% na Vivo Telefônica e 2,84% na Klabin, que seria de papel e celulose. Ou seja, deu para visualizar que é bem diversificado em empresas, em segmentos, em áreas de atuação, e isso tudo é bem positivo. Mas aqui a gente já consegue identificar um problema, porque você já viu que tem exposições a empresas privadas e estatais, exposições a empresas considerável estáveis como bancos, energia elétrica, telefonia, porém temos também exposições a cenários mais complexos, como por exemplo de commodities, entra a questão de papel e celulose, mineração, petróleo, frigorífico. Então tudo isso daqui pode ser ponto positivo ou negativo, a depender da pessoa que está avaliando essa questão, se ela está disposta a ter alguma estatal aqui no meio ou a ter alguma empresa de commodity. E a gente conseguiu visualizar também que, dentre todas essas empresas, você seria obrigado a aceitar, por exemplo, investir numa Petrobras ou em alguma empresa específica que talvez você não quisesse investir se fosse por conta própria. Então, para a gente finalizar, eu vou comentar aqui alguns pontos positivos que eu identifico no Divo 11. O primeiro deles seria a praticidade. Você consegue, com apenas R$ 80, R$ 70, tanto faz, depende do preço que a cota estiver oscilando, mas no caso atual aqui, R$ 85. Com R$ 85 e uma conta já aberta em uma corretora, você conseguiria investir em um ETF que estaria diversificado entre empresas, entre setores, áreas de atuação, e que ele filtra por empresas que trazem boas lucratividades porque elas pagam bons dividendos. Então, meio que você reduziria seu risco por conta da diversificação e por conta até desse modelo desse índice, porque se é um índice de empresas boas pagadoras de dividendos, para elas pagarem dividendos, elas têm que estar saudáveis, gerando lucratividade. Então, isso faz com que ele também seja mais estável do que outras empresas que fecham no prejuízo. O segundo ponto que eu acho atrativo é essa questão de diversificação por conta de todas essas coisas que compõem o portfólio. No caso aqui, esse daqui pode ser um ponto positivo ou negativo, mas os dividendos que são pagos, eles não caem na conta do investidor, eles são reinvestidos na própria cota. Isso pode ser tido como algo positivo ou não. Na parte de desvantagens, a gente vai entrar nesse tema e eu vou fazer um gancho. Mas qual que seria o ponto positivo? Esse reinvestimento obrigatório, porque isso faz com que você não tenha a possibilidade de receber esse dividendo e gastar com outras coisas. Ele já reinveste, então você já dá continuidade no aumento da sua bola de neve em prol de ir acumulando cotas e ao longo do tempo ter um patrimônio mais atrativo. E por último, redução de riscos, porque às vezes a pessoa não tem tanto conhecimento e como esse índice já faz uma pré-seleção de empresas e bons pagamentos de dividendo, meio que isso já reduz um pouco do risco do investidor, caso ele estivesse escolhendo por conta própria, isso sem ter nenhum nível de conhecimento, só estivesse investindo naquilo que ele acreditasse que faz sentido. Aí na parte de pontos negativos, a gente já tem aqui a primeira, que tem uma taxinha de administração de 0,5% ao ano. Essa daqui pode ser ruim aos olhos de alguns, porque a pessoa já começa a ver isso como algo que vai corroendo seu patrimônio ao longo do tempo. Porém, isso daqui, na minha percepção, é uma taxa pelo serviço que está sendo prestado. Ou seja, se você é uma pessoa que você vai acabar tendo mais segurança por conta disso, mais comodidade, então assim, isso reduz seu risco, te gera praticidade. Então eu entendo que existem pessoas que vão achar que isso vai corroer o patrimônio ao longo do tempo. Porém, quando você decide investir em um ETF, meio que você está aceitando esse serviço que está por trás, então eu não vejo muito como um problema. Como segundo ponto, a parte dos dividendos serem reinvestidos, isso pode ser algo ruim,
Porque, primeiro, que ele não te permite fazer a escolha de aonde você queria reinvestir esse capital. Então, ele já reinveste no próprio ETF. Isso pode ser ruim. E a terceira parte, que também vira algo ruim, é porque esses dividendos, se forem pagos pelas empresas, eles são isentos de imposto. Como eles são pagos e reinvestidos na cota, e quando você vender esse ETF, você vai ter o seu ganho de capital entre o custo que você comprou e o custo de venda. Esse dividendo que era isento, se fosse em um investimento tradicional, ele agora vai passar a ser tributado, porque ele vai incrementar o valor da cota e quando você efetuar a venda, pode ser que ele seja tratado como ganho de capital. Então aqui entra o terceiro ponto negativo. O quarto ponto negativo seria essa questão de você não poder escolher entre empresas privadas e estatais ou entre empresas mais estáveis ou de commodities. Então, assim, você tem que aceitar o que o ETF vai investir quando você escolhe investir em um ETF. Então, às vezes, você vai estar exposto a uma empresa que você não quer, a um segmento que você não quer. Porém, se você fez a escolha de investir em um ETF, meio que isso faz parte do jogo, mas é um ponto negativo. E o quinto e último ponto negativo é pela questão da venda. Quando você vende o ETF, você vai ter que apurar ali se teve ou não ganho de capital e pagar imposto sobre ele. Se você investisse em empresas normais, ali em ações normais, você poderia ter a isenção do ganho de capital ali até as vendas em 20 mil por mês. Então, esse também seria mais um ponto negativo. Então, depois de tudo que a gente viu aqui, comenta aqui embaixo se você acha que esse ETF faz sentido ou se você acha que é perda de tempo e compensa investir realmente diretamente nas ações. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, dá essa força aí pro canal crescer. Eras isso e abraços!